Fala galera, tudo bem com você? Nessa aula, nessas duas aulas na verdade, aulas 25 e 26, o nosso objetivo, continuando o estudo dos movimentos, vai ser determinar o que é a força resultante, como nós fazemos para entender o que é a força resultante e também como nós fazemos para obter. Você deve lembrar das definições que já foram dadas, que força é uma grandeza vetorial. Mas professor, eu não lembro o que é uma grandeza vetorial. As grandezas vetoriais elas se diferenciam das grandezas escalares, porque grandezas vetoriais elas são representadas por vetores, ou seja, possuem intensidade, direção e sentido e são representadas por um segmento de reta orientado. As grandezas escalares, não. Quando você dá o número com a unidade de medida, já está definido o que é aquela grandeza. Então, o conceito ele envolve a ideia de sistema, ou seja, um conjunto de forças agindo sobre um corpo. Como é que nós podemos imaginar isso? Pense que você tem um objeto apoiado em uma superfície, por exemplo, e daí alguém está tentando puxar ele para a esquerda, numa brincadeira lá de cabo de guerra, por exemplo, então vai ter uma força F sendo exercida aqui. Uma outra equipe está tentando puxar ele para a direita, por exemplo. Aí então essa daqui eu vou chamar de FD é força para a direita, essa daqui FE é força para a esquerda. Nós teríamos também, por exemplo, a força peso sendo exercida e tem aí a força normal. Então, está vendo, numa situação bem simples, você consegue perceber que um único corpo, um mesmo corpo, ele pode estar sob a ação de mais de uma força. O que seria a resultante, pessoal? Seria eu fazer a soma vetorial entre elas. Detalhe, soma vetorial é um pouco diferente de soma algébrica, né? Na soma algébrica a gente simplesmente pega os valores e se for somar, vai acrescentando as determinadas quantidades. Na soma vetorial, nós temos que ter o cuidado de não fazer simplesmente a soma sem antes identificar qual é a direção e qual é o sentido em que as forças estão atuando, né? Então nós poderíamos definir assim, ó, que força resultante, e nós vamos representar no nosso caso aqui pela letra R, ok? Força resultante é a soma vetorial, das forças que agem em um corpo. Das forças que agem em um corpo. Certinho? Com essa definição, como é que nós podemos representar? Então, assim, ó, como é uma soma de vetores, né? A força resultante, ela vai ser a soma das forças. Nós vemos aí, olha, nessa representação que está aqui, essa letra, sigma, é uma letra do alfabeto grego e ela serve para indicar soma, somatória. A setinha que está em cima indica que são forças e por isso elas são representadas através de vetores, ok? Essa é a definição, isso é o que é a força resultante, né? Então, no caso que nós exemplificamos aqui, nós podemos dizer o seguinte, ó, que a força resultante nesse caso, ela seria a força para a esquerda mais a força para a direita, mais o peso, mais a normal. Essa soma ela pode ser zero? Pode. Se, por exemplo, a normal e o peso tivessem a mesma intensidade ou o mesmo valor, então é certeza que a soma nessa direção vertical ia dar zero. E se a força para a direita tiver o mesmo valor que a força para a esquerda, como são forças que estão na mesma direção, mas em sentidos contrários, a soma entre elas também daria zero.
quer dizer, soma 0 na direita, na horizontal, soma 0 na vertical, o total igual a 0, ok? Então era isso, espero que vocês tenham compreendido a ideia e o conceito. Nós continuamos depois com alguns exemplos.